Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje ainda é especial Halloween, apesar de não ser mais Halloween, mas eu resolvi botar dois vídeos porque Halloween merece uma comemoração especial, então eu vim trazer um vídeo extra pra vocês. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre as maiores bruxas da história. E realmente é uma coisa assim bizarra. A primeira delas se chama Marie Laveau. Eu acho que vocês já ouviram falar em alguma série, algum filme, inclusive ela fez parte da terceira temporada de American Horror Story. Eles falam sobre a Marie Laveau e ela aparece lá. Muitos outros filmes e séries que se falam de Nova Orleans, a Marie Laveau, ela aparece como sendo a rainha do voodoo. A Marie, ela era filha de uma escrava liberta e do prefeito da cidade. E quem conhece Nova Orleans sabe que a cidade é baseada ali em duas culturas, a cultura africana e a cultura francesa. Então, da parte da cultura africana, eles pegaram muito sobre voodoo e práticas religiosas de matriz africana. A Marie Laveau, ela foi criada dentro dessa cultura do voodoo. Ela aprendeu voodoo com a avó dela, com a mãe dela, e ela praticava o voodoo. A Marie, ela teve casamentos polêmicos, porque ela chegou a casar com um homem, e esse homem acabou morrendo de maneira misteriosa um ano depois do casamento. E com a herança dele, a Marie, ela abriu um salão de cabeleireiro. Só que o que as pessoas não sabem é que isso era apenas uma fachada para ela fazer os trabalhos dela como feiticeira, como bruxa. Então as pessoas iam ali no salão, tá, fazer cabelo, fazer unha, mas também aproveitavam para se consultar com a Marie e até pedir para ela fazer alguns trabalhos. Bom, e como é uma cidade que meio que aceitava bem a bruxaria, por ser de matriz africana e etc., aos domingos a Marie, ela fazia rituais em uma praça na cidade, então muitas pessoas compareciam, e nesses rituais que eram feitos todos os domingos, eram sacrificados bodes e outros tipos de animais. Então, tipo assim, não era uma coisa muito bizarra para os locais ali, como a gente vai ver com outras bruxas que foram inclusive queimadas por muito menos do que isso. A Marie, ela tinha uma cobra chamada Zumbi, e ela, pra onde ia, ela levava essa cobra junto com ela, que era tipo uma piton, uma anaconda, aquelas que não morde, que esmaga as pessoas, sabe? Acho que vocês sabem qual é que eu tô falando. A Marie, ela chegou a casar uma segunda vez e teve 15 filhos, mas, segundo a história, só 2 das filhas dela chegaram à idade adulta. Não sei o que aconteceu com os outros, mas eles não sobreviveram até a idade adulta. Bom, a Marie, ela morreu pacificamente em 1860, na casa dela. Então a Marie, ela não sofreu por ser uma bruxa, o que vai ser muito diferente das outras bruxas que a gente vai falar aqui. Alice Kittler, ela era da Irlanda. Ela era muito rica e ela se casou com um homem muito rico, só que pouquíssimo tempo depois do casamento, ela teve um filho e o marido dela simplesmente morreu de maneiras misteriosas. Bom, ela ficou com a herança dele e depois, bem logo depois, ela se casou com outro homem que também morreu de uma maneira misteriosa. Então as pessoas já estavam começando a suspeitar da Alice porque tava esquisita aquela situação e eram sempre homens ricos. Depois desse segundo marido morrer, ela casou com outro que também acabou morrendo de maneira misteriosa. Então já foram 3 maridos. Casou uma 4ª vez. E aí que a coisa ficou feia pro lado da Alice. Por quê? O 4º marido dela começou a adoecer e como ela já tinha uma fama de perder os maridos de maneira misteriosa, ele foi denunciar a Alice e falou que achava que estava sendo envenenado por ela, já que ela não tinha um histórico muito bom com os maridos. E esse 4º marido dela já tinha sido casado outra vez e já tinha outros filhos, mas misteriosamente, no leito de morte dele, ele mudou o testamento e deixou a herança toda pra Alice e pro filho dela do primeiro casamento. Os filhos dele começaram a desconfiar disso porque não fazia sentido nenhum. E como eu já disse pra vocês, o histórico dela era bem sujo, de tipo os maridos morrendo de maneiras misteriosas e muito rápidas, assim, casava, menos de um ano o marido morria e ela ficava com a herança. Então os filhos dele acharam um pouco esquisito e resolveram denunciar a mulher. O bispo da cidade ficou sabendo de tudo aquilo e resolveu investigar a Alice.
E ele resolveu que ela era culpada de bruxaria e que ela que matava os maridos dela envenenados. Então a Alice foi condenada a ser queimada numa fogueira. Só que quando ela ficou sabendo disso, ela fugiu pra Inglaterra. Um ano depois, a Alice pensou que já tinha passado todo aquele burburinho e que ela estaria segura na Irlanda. Ela voltou pra Irlanda, mas acontece que as pessoas ainda lembravam do que ela tinha feito, que ela tinha sido acusada de bruxaria e que ela tinha que pagar a sentença dela, que era ser queimada viva na fogueira. E pra piorar, além dela, eles acusaram também o filho dela de heresia, porque ele andava com uma bruxa, e todos os servos dela, porque como ela era uma mulher muito rica, óbvio que ela não fugiu sozinha pra Inglaterra com o filho. Ela levou os servos e os servos foram acusados também de heresia e era pra todos eles serem queimados na fogueira. Então, assim, todo mundo pagou um pato. Uma das servas da Alice, ela foi interrogada e torturada até ela confessar tudo aquilo que eles queriam que ela confessasse, que a Alice era uma bruxa, que ela fazia cultos pro diabo, essas coisas. E aí depois ela foi morta, essa serva dela. E ela tinha uma filha. Então a Alice, ela viu que não ia dar conta de reverter aquela situação ali, que ninguém ia acreditar nela, então ela resolveu fugir e levou com ela a filha da criada dela, que acabou sendo morta. O filho dela não foi com ela, mas como ele era homem, a sentença dele foi completamente diferente. Por ela ser uma mulher, ela foi acusada de bruxaria, e aí a sentença seria ela ser queimada viva. Mas como o filho dela era homem, ele foi sentenciado apenas a fazer caridades para a igreja. Essa próxima bruxa, ela morreu aqui no Brasil, acredite se quiser. Sim, já tiveram pessoas condenadas à bruxaria no Brasil. E ela nem era brasileira. Um casal, Mima e René, eles eram franceses e o Brasil tinha se tornado um novo mundo. Muita gente vinha pro Brasil para poder recomeçar. E foi o caso do casal. Eles se estabeleceram em São Paulo e a Mima, ela era simplesmente linda. E não só linda, como ela era muito simpática, muito educada. E os homens acabavam ficando enlouquecidos por ela. As mulheres que eram casadas com esses homens, elas ficaram revoltadas, né, enciumadas. Então elas começaram a dizer que não tinha como todos os homens se apaixonarem pela mesma mulher e começaram a rodar rumores pela cidade dizendo que a Mima, ela era uma bruxa que enfeitiçava os homens. E a coisa piorou. Por quê? Um dos homens que se apaixonou pela Mima, ele acabou matando o marido dela por ciúme. Ele não queria que a Mima ficasse com o marido dela, então ele foi lá e matou o marido dela. E a pobre da Mima acabou ficando sozinha. E como ela não trabalhava, as mulheres não trabalhavam, ela não sabia o que fazer. Ela estava longe da família, afinal ela era da França e ela estava no Brasil. E aí ela resolveu que o único jeito dela viver, dela sobreviver, comprar comida, era ela se prostituindo. E ela começou a se prostituir. E é aí que as mulheres ficaram muito mais revoltadas, porque agora a mulher que os homens cobiçavam, ela estava disponível se eles pagassem. E as esposas desses homens ficaram revoltadíssimas com isso, porque elas não podiam fazer nada, simplesmente se eles quisessem pagar pra ficar com a Mima, eles poderiam. E aí, uma vez, já tava rodando todo um burburinho na cidade, dizendo que ela era uma bruxa, que ela enfeitiçava os homens. E aí uma vez, 2 homens começaram a brigar por ela e um deles acabou morrendo durante a briga. A Mima, ela acabou sendo acusada de bruxaria em 1692 e ela foi queimada em praça pública. E por coincidência, foi a mesma época que as mulheres foram queimadas por bruxaria em Salem, na colônia inglesa. O Brasil era uma colônia portuguesa e na colônia inglesa estavam queimando mulheres por bruxaria. Então meio que, sabe, influenciou bastante para que queimassem a Mima aqui no Brasil, já que não era uma coisa muito comum aqui no Brasil você queimar pessoas por bruxaria, enfim. E bom, gente, essas foram algumas bruxas da história. Umas tiveram mais sorte que outras, tipo a Marie Laveau, que era uma mulher que teve muita sorte, ela pôde viver da maneira que ela quis, porque ela estava no lugar certo na hora certa, né? Numa cidade que era super adepta a bruxa e enfim. E numa época também que era super adeptos. Agora as outras duas não tiveram tanta sorte. Ah, e o caso da Alice aconteceu em 1324, então foi bem antes de Salem, foi tipo 300 anos antes de Salem. Então, pior ainda, né? Se na época de Salem já não era bem aceito, imagine 300 anos antes, enfim. As pessoas eram bem fanáticas. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo falando sobre as bruxas. Então, se você gostou, indica o meu canal para mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê no próximo vídeo.